O cemitério sempre foi importante na Umbanda, na Quimbanda e na Macumba em geral. Vamos entender um pouco sobre ele? Bora pro vídeo! Cemitério é praça linda, mas ninguém quer passear. Cemitério é praça linda, mas ninguém quer passear. Catatumba é casa grande, é casa de Exu morar. Catatumba é casa grande, casa de Exu morar. Mora lá, mora lá, mora lá, mora lá. Mora lá, mora lá, todos os Exus moram lá. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo, em Jacaraípe. E hoje vamos falar sobre o cemitério. Quem já ouviu falar sobre Campo Santo? Campo Santo era a forma com que os beatos e os macumbeiros antigamente chamavam o cemitério. O cemitério em si é o local onde nós enterramos os nossos entes queridos, certo? O ato de enterrar um ente querido e fazer uma cerimônia em volta disso, dedicar um terreno só para isso, é um ato que os cientistas que estudam a evolução humana dizem que é o marco zero da evolução. Eles concordam que quando o homem desce das árvores e começa a ir para as savanas, ali começa um sentimento muito forte de crença. Não tinha um Deus, não tinha um panteão de divindades, não tinha uma religião, mas eles sabiam que enterrar um corpo de alguém querido era importante. Então, a partir do momento que aqueles primeiros homens estavam aqui na Terra e eles passaram a enterrar, fazer um velório, uma cerimônia em cima daquele acontecido, ali começa a surgir a fé, o sentido de acreditar em algo que vem depois, que nós não sabemos explicar. Eles não sabiam teorizar, por exemplo, se ele ia para o céu ou para o inferno, se havia um mundo espiritual depois, eles não sabiam. Eles sabiam que era importante guardar o corpo na terra novamente. Antes disso, você era largado a qualquer lugar. Se você estivesse caminhando e você tropeçasse e caísse uma árvore sobre você, você ia ser deixado para trás, como acontece nas manadas dos animais. O animal mais fraco fica para trás da fila e com certeza é aquele que será atacado e será comido por um predador. Isso acontecia com nós humanos também, mas passou-se a ter um sentimento um pelos outros e um sentimento principalmente que vai regar a fé. Então o conceito religioso ele nasce nesse momento. Como falei, não havia crença em uma divindade, mas nesse momento que o ser humano passa a enterrar, ele passa a acreditar que tem algo além disso. Não sabemos, mas vamos fazer da melhor forma. E depois disso, vamos ver vários sinais dessa mesma manifestação até chegar nos tempos atuais. Nós vemos, por exemplo, os vikings, eles colocavam o cadáver num barco, ateavam fogo. Essa é uma cerimônia muito cinematográfica. Na verdade, só reis, rainhas e grandes heróis tinham esse tipo de privilégio, porque acreditava-se que dessa forma eles iriam para o céu deles, né? Não me recordo agora o nome. Mas muitos vikings normais, nórdicos na verdade, eles eram enterrados e era feita uma pilha de pedras em cima, justamente porque muitos deles eram enterrados com tesouros. Então a arqueologia hoje, ela encontra esses túmulos, encontra lá corpos de nórdicos do passado com alguns tesouros. Nem sempre era ouro, prata, mas tudo que era de valor para aquela pessoa. Poderia ser um pente, uma vasilha, qualquer coisa assim. Então nós temos os egípcios, né, que são referência em questão de morte, né, com a mumificação, as pirâmides, as tumbas e tudo mais. E depois nós temos a Grécia e a Roma influenciando muito sobre esse quesito ritualística fúnebre. É com a Grécia e com a Roma antiga que a importância do rito fúnebre realmente vai ganhar importância nos tempos modernos. Justamente porque uma das 8ª maravilhas do mundo antigo era um mausoléu. Um mausoléu feito por um romano, era gigantesco, muito bonito, e o sobrenome dele era algo parecido com isso, um mausoléu. Eu não tenho total certeza agora do nome verdadeiro dele, mas alguma coisa que remetia a mausoléu, que era uma estrutura muito grande, e passou a se fazer mausoléus
depois nos cemitérios modernos, justamente por essa referência da Roma antiga. E os romanos acreditavam que o seu corpo não sendo enterrado era uma questão de vergonha, porque nem a terra, nem os deuses queriam você e os seus familiares não teriam o direito de fazer isso com você caso você fosse morto pelo Estado. Ou seja, se você fosse condenado à morte, principalmente morte por crucifixão, que seria, no caso, ser crucificado, esse corpo não poderia ser enterrado, era jogado numa vala. Justamente por isso que hoje é difícil os arqueólogos acharem corpos de pessoas que foram crucifixadas. Por isso que até comprovar a existência de Jesus, a crucifixão de Jesus, é muito difícil. Mas sabemos que naquele período da Roma, quem morria daquela forma, ou seja, quando o Estado declarava que você deveria morrer, você não teria direito a um ritual fúnebre, não teria direito a uma cova e nada disso. E nem seus parentes poderiam ali pegar o seu corpo, porque o seu corpo pertencia ao Estado. Coloca-se então o ritual fúnebre num status muito importante. Antes da Idade Moderna, fazia-se funerais para pessoas extremamente importantes, porque não existia mídia, não tinha internet, não tinha jornais, não tinha nada. Então, depender do boca a boca, era muito difícil declarar a morte de alguém. Então, geralmente faziam um funeral e as pessoas iam até aquele corpo comprovar que aquele governante, aquele imperador, aquele senador, aquele rei, aquela rainha realmente morreu. Porque geralmente as pessoas populares elas não tinham acesso aos governantes, independente do tipo de política instalada na nação. Eles não têm acesso. Como hoje também a gente não tem muito acesso, mas a gente tem a internet, o jornal para nos ajudar. Naquele período não tinha. Então a chance de um rei morrer e entrar um usurpador declarando que é ele e as pessoas que estavam próximo criar um complô para confirmar isso era muito grande. Então quando um rei, uma rainha, alguém importante morria no estado, era feito um funeral. E também era feito cortejo real para aquele corpo, para que todos na cidade, no estado, pudessem ver e comprovar que aquela pessoa realmente morreu e viria uma nova pessoa para poder entrar no local. Por isso que uma nação ela ficava muitas vezes um ano inteiro de luto para que as pessoas pudessem absorver a morte daquela pessoa importante para depois realmente um novo rei, uma nova rainha ser coroada ou um governante, um imperador ser posto no cargo. E quando essa mudança de pessoa política, de poder, mudava muito rápido, havia uma resistência. Porque no passado as pessoas confiavam demais no rei, na rainha, no imperador, no governante. Então, ter uma nova pessoa naquele trono era muito difícil para os populares. Então, tinha toda uma cerimônia, demorava-se muito tempo para aceitar que aquela pessoa realmente morreu e uma nova pessoa iria tomar o local dele. Na Idade Medieval, esses reis e essas rainhas vão ser enterrados em masmorras. Geralmente são locais debaixo do próprio castelo, que é muito bem decorado, ali para lembrar toda a trajetória daquela família real. E também algumas pessoas, algumas personalidades vão ser enterrados em um cemitério, um local próximo. Temos outro exemplo, que a Igreja Católica ela vai começar a fornecer um local dentro das igrejas para que monarcas e pessoas importantes pudessem ser enterrados dentro da igreja. Assim, interpretando a palavra da Bíblia, que quando a igreja fosse arrebatada, aqueles corpos também seriam arrebatados ao céu, colocando essa palavra realmente na prática, como se a igreja, estrutura, fosse levada até os céus. E como as pessoas no passado não tinham acesso à palavra, à Bíblia, né? Então elas tinham que acreditar no que o Papa, os bispos e os padres falavam. Então a igreja ela não dava, ela vendia esses pedaços e as pessoas morriam, geralmente pessoas com muito poder, com muito dinheiro, e eram enterrados ali na igreja, crendo que a igreja física seria arrebatada. Hoje nós temos a interpretação que não é a igreja, mas sim a alma, o espírito do ser humano que será arrebatado, será levado ao céu, vai transcender aos céus e tudo mais. Então, a igreja aproveitou muito dessa deixa. Mas quem não tinha dinheiro para ser enterrado na igreja, era enterrado do lado da igreja. Aqui no Brasil colonial, nós vamos ver muitas igrejas assim, principalmente em Ouro Preto.
Pode ir lá que você vai verificar. Ou atrás ou do lado da igreja sempre tem um cemitério, nem que seja pequeno, mas tem um cemitério ali que são cemitérios para pessoas ricas, mas que não foram tão ricas assim para comprar um lotezinho dentro das igrejas. E as igrejas aqui no Brasil desse período, principalmente na cidade de Ouro Preto, ainda tem corpos ali enterrados dentro da igreja. Então, quando você entra dentro da igreja para assistir uma missa, você está entrando dentro de um cemitério também. Isso faz a gente entrar justamente no sentido da Umbanda. Atualmente, as pessoas têm medo de ir ao cemitério. As pessoas colocam o cemitério como uma coisa ruim. Nunca foi uma coisa ruim. Cemitério nunca foi uma coisa ruim. Dentro da cultura de Umbanda, vamos ver nos terreiros mais tradicionais as entidades falando sobre Calunga. Calunga ela foi interpretada como cemitério. Só que Calunga não significa em si cemitério. Aí você vai ter a Calunga pequena e a Calunga grande. Calunga pequena é o cemitério do nosso bairro, da nossa cidade. E a Calunga grande é o oceano, é o mar, que é o maior cemitério do nosso planeta. Existem mais corpos no mar do que corpos enterrados aqui em terra firme. Então, as entidades elas sempre vão falar de Calunga pequena e Calunga grande. A palavra Calunga ela pode se remeter a muitos sentidos, principalmente espaço sagrado, porque aí no caso é o sentido que a entidade está dando, espaço sagrado. Também ela pode ser interpretada como praia. Então a praia pode ser uma praia até espiritual, se for levar mais para o lado filosófico da coisa. E também espaço grande, Calunga, espaço grande. E o último sentido é do necromante. Só que esse último sentido não entra muito assim no dicionário Kikongo, porque a necromancia só vai começar a ser citada em obras modernas, então não tinha muita referência assim, de Calunga para necromante. Só que quando um quimbandeiro, lá da Angola, antiga, antes mesmo da escravização dos africanos, essa quimbanda antiga tinha ali muitos adeptos, sacerdotes, pessoas que praticavam ela, e algumas daquelas pessoas eram aprendizes e estudiosos. E essas pessoas buscavam os seus locais sagrados para poder cultuar, para poder chamar, para poder aprender com seus ancestrais. Da mesma forma com que os nossos indígenas vão para a Mata Virgem se isolar para ter um contato maior com o Deus maior, com o grande espírito, esses quimbandeiros lá da Angola Antiga, eles iam para esses locais onde os corpos eram enterrados. Muitos tomavam a atitude de exumar os corpos, para pegar vários ossos, até corpos frescos, para poder fazer ali as suas magias. Mas essas pessoas também ficavam só lá, como se fosse um gótico hoje em dia que vai no cemitério para fazer poesias, fazer sei lá o quê. Então eles só iam para aquele campo, porque eles acreditavam que aquele campo sagrado ele tinha uma energia a mais para poder falar com os ancestrais. Então eles iam lá fazer seus rituais, às vezes ficavam lá fazendo suas orações, pensando, tentando estudar, tentando escutar os espíritos e tudo mais. Essas pessoas eram chamadas de calungueiros, porque eles ficavam na calunga, no espaço sagrado. Então eles vão ser calungueiros. Depois, essa palavra calunga ela vai pegar muito mais o sentido desse cemitério, porque a maior parte deles vão ficar nos cemitérios. Não na praia, não na mata, não no deserto, mas sim no cemitério. Aí é quando a quimbanda começa a pegar mais conhecimento necromânticos para si, estudar o corpo, estudar uma doença. É como se nós parássemos para analisar a origem da ciência. A gente não chega num certo período onde surge a alquimia, onde os alquimistas estudavam ali com suas experiências corpos. Eles abriam os corpos para poder ver como funcionava. Essa pessoa morreu assim, então os órgãos dela estavam desse jeito. A outra morreu de forma natural e os órgãos dela estavam completamente diferentes. E eles faziam comparação. Como o quimbandeiro ele é uma tradição de cura através de remédios naturais e invocação espiritual, então eles também tinham que estudar a anatomia e muitos seguiram para esse caminho. Quem sabe se não tivesse a intervenção ali dos europeus em 1430, a partir de Portugal entrando através do Congo, de repente esses quimbandeiros hoje teriam uma ciência avançada como os egípcios tinham. Os egípcios também eram africanos e já faziam cirurgias, até cirurgias cerebrais.
Eles faziam todo esse tipo de cirurgia através da autópsia de corpos. Então, esses quimbandeiros, eles iam no cemitério, na Calunga, no espaço sagrado, pegar esses corpos, exumar, fazer tudo ali, os estudos deles, depois colocavam lá. Outros pegavam para fazer feitiço, outros tinham de tudo. Mas essas pessoas eram conhecidas assim e esse espaço passou a ser conhecido como Calunga. E depois as entidades de Umbanda, elas vão vir e vão lembrar de tudo isso. Lembra? A Umbanda, ela surge a partir da Quimbanda primitiva lá da Angola, e essas entidades, a maior parte delas são descendentes desse povo. Então, eles trazem em sua memória, em sua consciência coletiva, a Calunga Grande e a Calunga Pequena. Calunga Pequena, cemitério das cidades, e a Calunga Grande, oceano. Também lembrando, gente, o oceano, ele sempre foi bem reverenciado na Umbanda e na Quimbanda, aqui no Brasil, justamente por causa da época do tráfico negreiro, da escravização africana, porque quando saía um navio negreiro lá do Congo, do Benin, eles vinham cruzando o oceano, se saía 5.000 escravos naquele barco, no máximo chegava aqui 2.000, 2.500, basicamente a metade morria, porque o transporte era desumano. Então muita gente morria. E aqueles corpos eram jogados aonde? No oceano. Então os negros viam seus parentes sendo jogados no oceano. Então santificar o oceano é a mesma coisa de eu santificar uma igreja para receber um corpo de um governante, de uma pessoa rica. Então, para dar mais sentido e alívio para os seus entes queridos, o oceano foi santificado como espaço sagrado porque muitos corpos foram jogados ali. É por isso que as entidades falam muito sobre Calunga Grande. Eles falam também muito sobre jogar as energias na Calunga Grande, porque o que é jogado na Calunga Grande não retorna. Fazendo também menção a isso, os corpos, né, que eram jogados lá não voltavam. Você não podia exumar, você não podia lá colocar uma vela, você não podia lá colocar uma flor, você não podia fazer nada. Foi e nunca mais voltou. Então tudo isso está em volta dessa memória de escravização, infelizmente. Mas atualmente, a Calunga, o cemitério, ele vem tomando um status muito negativo. As pessoas, elas têm medo de ir, elas têm medo de ir lá fazer alguma coisa. A gente não precisa ter medo. A Calunga é um espaço sagrado. O cemitério é um espaço sagrado. Lá tem bons espíritos? Tem. Lá tem maus espíritos? Também tem. Mas você acha que na rua não vai ter maus espíritos? Quando você vai na praia tomar sua cerveja, você está de frente para o maior cemitério da humanidade. Você deixa de ir à praia por causa disso? Não. Você não deixa de levar suas flores, sua champanhe para Iemanjá no final do ano por causa disso. Você vai lá, pula 7 ondinhas. Você está pulando 7 ondinhas do maior cemitério do mundo. Então por que não ir ao cemitério? Porque muitas vezes o preto velho, ele pede para você, meu filho, vai lá, lava sua cabeça no cruzeiro. Meu filho, vai lá, acende 13 velas para as almas santas, para aliviar a sua dor. Meu filho, vai lá e coloca flores para um certo espírito, pedindo para que ele te ajude. Os pretos velhos usam muito a Calunga, porque a Calunga é a morada dos ancestrais. A Calunga é a morada dos ancestrais. A Calunga não tem nada a ver com o orixá Omolu, por exemplo. As pessoas querem colocar o Omolu dentro do cemitério. Omolu não é o orixá da morte. Para com isso, gente. Eu não vou falar nem de Omolu porque a discussão é muito mais profunda. Mas vou falar de Obaloaiê, que é a divindade que vocês colocam ali pau a pau com o Omolu. Obaloaiê não é o orixá da morte, não é o orixá de doença. Ele é um orixá de cura. É um orixá que conhece a medicina. É um orixá que está ligado ao fogo da vida. Aí sim, tem tudo a ver com ele. Mas o cemitério não. Talvez o cemitério, se a gente quisesse colocar ele dentro de um conceito de orixá, talvez o cemitério estaria mais presente ali a divindade Ku, a divindade Iaunilé, que é a Mãe Terra, que é a própria morte. Então, existem divindades que poderiam estar ali sim, mas esses orixás, não, gente. Por favor, desliguem. O uso da pipoca sempre foi tradicional da Umbanda, da Quimbanda, o banho de pipoca, aquela coisa toda, mas não remetendo ao Baloaê. Ele não come só pipoca, não. Ele não come só pipoca. Pipoca não é o único símbolo dele.
mas a pipoca sempre foi um símbolo para essas entidades que usam da cura que a pipoca traz. As pipocas sempre foi muito fáceis para uma pessoa escravizada utilizar como elemento de cura. A pipoca sempre esteve presente em rituais, não só de voduns, de niquince, mas também de orixá. Então tá na memória desse povo. Não se esqueça. Eu não vou nem me prolongar, porque só a gente for parar para estudar a história da pipoca, a gente vê que ela é muito desligada de muita coisa que a gente tenta ligar. Só que entenda uma coisa, cada coisa no seu quadrado. O cemitério é terra santa, é terra de cura, de transformação. Ali é onde você rega um túmulo com lágrimas de saudade. É onde as suas lágrimas são limpas, enxugadas pelo seu ancestral. Se existe espírito ruim, se você tem medo de espírito ruim que habita o cemitério, pare de viver, porque existe espírito ruim em todo lugar. Isso dentro de um corpo, isso fora de um corpo. Então a gente não deixa de ir, por exemplo, numa boate ou num bar, porque lá vai ter gente ruim, ou vai ter espírito ruim. A gente não deixa, mas por que vai deixar de ir no cemitério por causa disso? Mas também não é para fazer morada dentro do cemitério. Por isso que a cantiga fala, cemitério é praça linda, mas ninguém quer passear. Não é lugar para passear, é lugar para respeitar. A gente respeita quem está lá. E são esses espíritos que vão vir para o terreiro prestar caridade, prestar uma cura, que são as almas benditas. Se você não conhece as almas benditas, então você está muito por fora do que é Umbanda. Então, eu vou gravar em breve um pouco sobre as almas benditas, porque tem um livro para ser lançado também. Espero que no começo do ano que vem a gente já lance esse livro sobre as almas benditas, sobre o culto às santas almas. Mas eu queria te dar um recado muito importante. Primeiro, já deixa o seu like. Segundo, o livro de Quimbanda Antiga está saindo. Isso é muito importante. Então dá uma verificada aqui no link abaixo para ver se já tem lá. Quando o livro sair, vai ter o link lá para você comprar. E lá eu falo não só do cemitério, mas de todos os campos santos que envolvem Exu e Pombogira, além de muito mais. Modéstia à parte, o livro está incrível. Uma equipe incrível trabalhou em cima desse livro para ele ficar perfeito para você. E ele é a primeira edição. Vai ser limitado, gente. Não vai ter livro para todo mundo. Então já garanto o seu, tá bom? Voltando para o assunto do cemitério, nós utilizamos o cemitério para muitas coisas. Novamente, cura e transformação é o fundamental. Nós temos vários pequenos campos para poder observar. Só que eu não vou falar isso aqui para você não. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, porque amanhã eu vou lançar o vídeo sobre a anatomia do cemitério. Aí você vai entender sobre a porteira, sobre o portão, sobre os guardiões do cemitério, cruzeiro branco, cruzeiro negro, catatumba, tudo que é relacionado à anatomia do cemitério, eu vou te entregar de mão beijada. Então amanhã, para você não perder o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, ok? Eu peço que você já deixe o like e compartilhe esse vídeo para alguém, principalmente aquela pessoa que tem medo do cemitério. Não tenham medo do cemitério, gente. Cemitério é casa linda, é casa de Exu morar, tá bom? Então eu fico por aqui, tá? Nosso assunto do cemitério não terminou, mas eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!